Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Antônio Henrique e nesse pequeno vídeo eu gostaria de conversar um pouco com vocês sobre a história de Santos Dumont, só que pelo olhar da arquitetura. Pois é, muita gente se esquece que, para o historiador, a arquitetura pode apontar pistas interessantíssimas sobre o passado, dependendo do tipo de pergunta que se faz sobre o objeto de estudo. Eu, por exemplo, participo de um grupo numa rede social onde é comum a postagem de fotos de prédios antigos da cidade que geram muita nostalgia nas pessoas. Elas provocam emoções, evocam memórias extremamente interessantes. Só que, geralmente, as pessoas focam no aspecto funcional do edifício, do prédio. Então, dizendo para que ele servia, ou o que funcionava ali, ou então narram uma passagem pessoal de sua vida naquele edifício. Isso é muito legal, só que eu vou propor um olhar um pouco diferente. A pergunta que eu faço é sobre o que os nossos antepassados julgavam ser uma casa bonita. E o que eu quero com isso é revelar que as fachadas dessas casas preservadas mostram isso para a gente. Então, ao invés de focar na funcionalidade dos edifícios, eu vou apresentar em linhas gerais as características arquitetônicas de um estilo muito presente na cidade e que é típico da primeira metade do século XX. Eu vou apresentar algumas características ou alguns elementos da arquitetura eclética, porque nos edifícios preservados na cidade, ou mesmo aqueles que já foram demolidos, como por exemplo o Sanatório Palmira, tem nas suas linhas externas os traços característicos do ecletismo arquitetônico no Brasil. Bom, durante muito tempo, este estilo foi pouco valorizado pelos historiadores e pelos críticos de arte e da arquitetura, porque se valorizava mais os estilos de características puras, de características únicas, com regras rígidas. E como o ecletismo já indica no nome uma mistura de influências, ele acabou recebendo apelidos pejorativos, como de estilo bunda, por exemplo, que foi dado pelo genial poeta Pedro Nava ao prédio da Prefeitura de Juiz de Fora, que tem o mesmo estilo do prédio da Prefeitura de Santos Dumont. Só que, a despeito de todo esse repúdio intelectual, ele acabou caindo no gosto de uma burguesia triunfante na transição do século XIX para o século XX. Essa burguesia, endinheirada, ela usufruía de novos meios de comunicação, de meios de transporte mais velozes, então ela viajava mais. Nós estamos falando do contexto pós-revolução industrial. Então, como ela recebia mais informações de outros tempos e de outras culturas, ela desejava ser um pouco desse outro. Então, ela copiava modelos. E como o avanço tecnológico incorporava novos materiais na construção civil, o contexto permitiu um certo entusiasmo pela liberdade de usar qualquer linguagem também nas construções. Por isso que nos prédios ecléticos você vê mistura de elementos do barroco misturado com referências orientais, ou elementos clássicos misturados com gótico, por exemplo. A edificação eclética ela pode receber uma profusão de influências do período distinto, passado, ou mesmo apenas reviver um estilo do passado. No Brasil, o ecletismo ele assumiu a hegemonia estética principalmente com a proclamação da República em 1889. Você pega a PH, por exemplo, ela foi fundada em 1897. Todo o conjunto administrativo da Praça da Liberdade original é eclético, desde o Palácio da Liberdade, passando pelo prédio das secretarias e chegando na própria urbanística da praça. O centro do Rio de Janeiro também foi amplamente reformulado entre 1903 e 1906 e o ecletismo arquitetônico foi o que deu o tom. Mas quais são as características do ecletismo Santos Dumont e como que ele se manifesta em nossa cidade? Vamos tomar o prédio da prefeitura como modelo para que a partir dele você possa identificar outros da cidade. A primeira coisa que eu destaco para vocês é que no edifício eclético há uma valorização em abundância de elementos decorativos. Por isso que é muito comum você encontrar o uso, por exemplo, das cornichas, que são aquelas saliências logo acima da inscrição Câmara Municipal, e elas são usadas para se evitar o escorrimento de água pelas paredes, ou seja, já tem uma função, só que elas acabam assumindo também uma função de ornamento, uma função estética. Uma outra característica que para se ornamentar se usava muito os corruchéus, que são aqueles elementos pontiagudos no topo da fachada da prefeitura. Em algumas edificações você pode até encontrá-los na forma de vasos. Um outro elemento importante que você pode observar é que as platibandas, que são aquelas muretas que escondem o telhado, elas eram muito utilizadas. E nelas acabava se fixando muitos ornamentos, como colunatas ou relevos em enfeite, né? Enfeites de relevo, por exemplo. Nos vãos de janela da prefeitura, como também nos da Câmara, você vê o arco pleno romano, que é uma característica de um estilo passado, revivida em pleno século XX. Em algumas casas da cidade,
a gente vê também aqueles monogramas, né, com as letras iniciais dos proprietários e as datas de construção da edificação. E esse é um traço comum de um ecletismo mais popular. Outras edificações, por exemplo, passaram por transformações, né, por modificações, que alteraram suas características originais. Algumas, na minha opinião, são verdadeiras esquisitices. Por exemplo, aquele puxadinho de telha de amianto na cobertura do edifício do antigo Banco da Produção e Comércio, na subida da estação, logo depois do calçadão. Mas o importante é salientar que na cidade nós temos um conjunto bem interessante de edificações ecléticas que merece ser preservado para que nos habituemos a ler a arquitetura e notarmos que outros estilos também se fazem presente na cidade, como o Art Deco do prédio do Simonetti, ou mesmo o Art Deco do prédio dos Correios ou do antigo Cine Vitória. Embora minha pretensão tenha sido apenas de fazer uma introdução rudimentar, eu deixo o desafio de que quando você for circular pelas cidades, leve sua atenção para essa riqueza de detalhes inscritos em nossas casas ecléticas, e você, ao fazer isso, vai notar e vai se surpreender ainda mais com essa cidade. E nesse vídeo eu deixo um agradecimento especial aos meus alunos Paulo e Márcio, que numa pesquisa me apresentaram um monte de fotos do ecletismo na cidade, e deixo uma sugestão de uma visita no grupo Raridades de Santos Dumont, que é um grupo do Facebook, onde você vai encontrar um acervo riquíssimo de prédios já demolidos. Um abraço a todos vocês.